vou falar de mim, não vou nem falar de outra pessoa, né? Eu nasci, fui criada dentro da Igreja Católica. No decorrer da minha vida, eu comecei a perceber que eu tinha um chamado que a Igreja Católica, que os ensinamentos da igreja, para mim, não eram suficientes. Eu olhava no padre e eu via umas cores, eu via umas coisinhas brilhando. E eu perguntava, essa menina precisa ir para o grupo de oração. Essa menina está vendo coisa. E vamos rezar nessa menina. Então tá bom, então vamos rezar nessa menina. E aí eu tinha que bater lá o meu joelhinho no chão. E aí só que eu comecei a parar de falar das coisas que eu sentia, as coisas que eu estava vendo. E eu comecei a ter medo. E eu comecei a pedir para não ver mais nada, porque eu não queria ver mais nada. Porque eu não sabia lidar com aquilo. Eu era uma pré-adolescente. E aí eu comecei a crescer, e aí todo mundo sabe que eu sempre gostei muito de samba, que eu vivia no samba. E aí eu comecei a me interessar em descobrir o que era a Umbanda. Mas como que eu poderia ir num centro de Umbanda se eu cresci ouvindo que aquilo era coisa do demônio? Eu não podia. Mas eu sentia um chamado. Eu sentia aquilo me chamando. E aí, uma vez eu saí do samba e passei na frente de um centro. Eu falei, eu vou parar aqui, porque eu ia no samba sozinha, né? Aí eu parei lá no centro e fui ver como é que era, porque eu tinha muita curiosidade. Aquilo pra mim foi assim, era como se eu estivesse traindo a minha mãe, traindo a minha avó, traindo... A minha avó, pra você ter ideia, a mãe da minha mãe, ela rezava a missa no lugar do padre. Assim, o padre não podia rezar a missa, quem rezava era ela. Tava ela lá rezando. A minha mãe faz parte da Legião de Maria, assim, então assim, né, eu acho que essa é uma base que eu tive de espiritualidade, não de religião, mas de espiritualidade, que eu valorizo muito e agradeço muito a elas pela religiosidade que elas têm. Que elas têm. Porque através da religiosidade dela, eu aprendi muito a respeitar todas, principalmente a respeitar todas. E aí eu fui conhecer, fui ver como é que era, e eu via que eu me encantava pelos batuques, que eu me encantava por todo aquele ritual de corpo. E aí dali eu comecei a perceber o que eu gostava. Que eu gostava de movimento corporal, eu comecei dali a descobrir o que eu queria como profissional, para ser de profissão na minha vida, que eu sabia que eu queria mexer com música, com corpo, que eu não queria ser só bailarina, eu não queria dançar jazz, mas eu queria fazer daquilo algo que pudesse ajudar as pessoas. Aí eu fui fazer faculdade de musicoterapia através de conhecer os movimentos da Umbanda. Olha que legal, bacana. Olha o autoconhecimento, olha por onde eu percorri para poder chegar aonde eu queria. E aí, da musicoterapia, não foi, aconteceu um monte de coisa, não me formei em musicoterapia. E aí eu comecei a praticar yoga, gente. Então, assim, todo aquele movimento corporal, toda aquela dança, todo aquele ritual, todo aquele compromisso que eu via que as pessoas tinham ali, e junto daquilo tudo, um trabalho que eles faziam de cura de consciência, de direcionamento para as pessoas, de acolhimento para as pessoas. O acolhimento deles é fantástico, né? Assim como eu via também no grupo de oração da Igreja Católica. Aí, assim como eu fui na Igreja Evangélica, e aí eu fui conhecer várias linhas da Evangélica. Sim. E aí você vai lá e você vê que todos têm o mesmo acolhimento, todos têm a mesma coisa, a essência é a mesma. É trazer o direcionamento para o autoconhecimento de cada um. Exatamente. Então, assim, a minha maior dificuldade era sentir que eu não estava mais pertencendo a um núcleo onde eu nasci. Sim. E que eu podia magoar a minha mãe. Esse era o meu maior medo. E aí eu fui construindo isso dentro de mim, de que maneira que eu vou falar para minha mãe que eu não tenho mais vontade de ir na igreja católica, mas que eu tenho vontade de ir num centro kardecista.
Porque aí depois da Umbanda, é que aí eu fui passando por um monte de lugar, né? Para conhecer sim. e entender até o que era tudo isso dentro de mim. Exatamente. E aí, como que eu podia falar isso para minha mãe? Aí, aos pouquinhos, eu fui falando para ela, mãe, puxa, eu fui num centro. Menina, mas falar aquilo para ela, nossa senhora, eu ensaiava dias e dias, porque a sensação que eu tinha era que eu estava atraindo a minha mãe, que eu estava atraindo a minha raiz, que eu estava atraindo tudo que me foi ensinado e eu estava jogando fora e eu estava fazendo algo contra o que eles acreditavam. Sim. Então, por conta disso, a gente entra num conflito muito grande mesmo. Muito, Mas o que muito. é essencial? Você entender que você não está atraindo. E você não está Não, perdendo o seu lugar por fazer uma escolha diante do que você quer, do chamado da sua exatamente. alma. E se muitas vezes você sentir que não deve compartilhar com as pessoas da sua família o que você faz, não faça. Não compartilha. E é exatamente isso, né? A gente fica, a gente entra nesse medo porque a gente não quer deixar de pertencer, né? Exatamente. E a gente não quer desagradar, mas ao mesmo tempo a gente precisa sentir, a gente vai sentindo um chamado de alma e isso já é exercer o autoconhecimento. E aí quando Exatamente. você não segue o chamado da sua alma e a necessidade de pertencer e de ficar no lugar onde você está e abaixar a cabeça, né, para tudo que é imposto para você, quando você entra nesse movimento, você está deixando de exercer o seu autoconhecimento. Ali Exatamente. você está entregando para o outro o controle da sua vida.